Mano, preste atenção nisso aqui porque é simplesmente absurdo. Hoje no futebol brasileiro existe um clube de futebol no qual a transferência dele custou o valor de um orçamento do ano inteiro de só um clube de futebol da Série A. Sim, rapaziada, um jogador só. Enquanto tem times que estão faturando 2 bilhões, tem outros que estão lutando para chegar a 200 milhões. Isso na mesma divisão, tá? Existem clubes aqui no futebol brasileiro que simplesmente estão com orçamento de Premier League, rapaziada. E outros estão sobrevivendo como se fossem times de Série B da Europa. Mas a pergunta é, como que o futebol brasileiro chegou nesse nível de desigualdade? Por que hoje existe um abismo financeiro imenso entre os clubes da Série A? E quando você entender os números, você vai perceber que essa diferença é ainda mais absurda. Hoje nós vamos entender porque alguns clubes brasileiros ficaram tão ricos, porque que outros ficaram para trás, o novo modelo de gestão que está mudando o futebol brasileiro e porque que alguns outros clubes grandes do futebol, com grande torcida, sofrem para ganhar um título. A verdade é que hoje o futebol brasileiro ficou um negócio pesado e quem não entender isso vai ficar para trás. Só para você entender o nível de disparidade, eu vou colocar aqui do lado o ranking dos 5 clubes com maior faturamento anual. A gente tem primeiro o Flamengo com cerca de 2,100 bilhões de reais, depois o Palmeiras com cerca de 1 bilhão e 700 milhões de reais, Corinthians com cerca de 1 bilhão e 100 milhões de reais, São Paulo com cerca de 800 milhões e em quinto lugar o Botafogo com cerca de 720 milhões. Rapaziada, esses números são simplesmente dos maiores da história do futebol, mano. Alguns clubes da Série A têm receitas inferiores a 200 milhões por ano, ou seja, existe uma diferença que pode passar da casa do bilhão de um clube da Série A para o outro. É exatamente como se de um lado tivesse um clube de Série A da Premier League e do outro lado um clube de Série B da La Liga. E agora eu vou citar aqui um exemplo que mostra o tamanho desse abismo. No Flamengo hoje existem jogadores que recebem cerca de 2 milhões de reais por mês. Arrascaeta, Bruno Henrique, Alexandro, sendo esses um dos mais bem pagos do elenco. Somados só de salário eles custam quase 6 milhões de reais por mês, rapaziada. Agora olha o absurdo. Lucas Paquetá foi recém-contratado pelo Flamengo e ele é simplesmente a maior transferência da história do futebol brasileiro. Ele foi oficializado agora pelo Flamengo em janeiro desse ano de 2026 e ele fechou o negócio com o West Ham da Inglaterra por 42 milhões de euros. Isso convertendo em real dá aproximadamente 263 milhões de reais. O pior não é nem isso, rapaziada. O Sport Clube Vitória, que é um clube grande da elite, de grande torcida apaixonada, projetou um orçamento anual de 300 milhões. Esses 300 milhões são divididos em premiações, competições, vendas de atletas, patrocínios, dentre outras coisas. Ou seja, o valor do Paquetá, o valor da transferência do Paquetá, foi quase o orçamento anual inteiro do Vitória. Isso mostra como cada vez mais o futebol brasileiro está ficando cada vez mais desigual financeiramente. Agora, como que o Flamengo e o Palmeiras ficaram tão ricos financeiramente? Não foi por acaso, existe algo por trás disso. Primeiro fator, a gestão profissional. Durante anos, a gestão do futebol brasileiro foi muito mal administrada. Eram dívidas gigantes, eram mal contratações, tinham vários clubes quebrados, muitas contratações irresponsáveis de jogadores e patrocínio. Mas alguns clubes perceberam isso e começaram a mudar. O exemplo disso é o Flamengo, que virou a sua chave a partir de 2013. Eles simplesmente mudaram a política de gestão. Cortaram gastos, pagou as dívidas, organizou as contas e o resultado disso é que hoje o clube é uma potência continental. Inclusive já aparece entre os 30 clubes mais ricos do mundo. O outro fator é a torcida gigante, rapaziada. No Brasil existem clubes com torcidas gigantes. Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians. E isso gera muito dinheiro em camisas, sócio torcedor, audiência, patrocínio, redes sociais. E aí você sabe, né, mano? Quanto maior a torcida, maior a audiência, maior a receita. E aí, consequentemente, é inevitável que eles fiquem um pouco na frente dos demais clubes. Outro fator determinante é a venda pensada de jogadores. A divisão de base e a revelação de talentos são uma mina de ouro. O Brasil virou basicamente uma fábrica de jogadores, um celeiro de craques. Os clubes brasileiros vendem jovens para clubes europeus por valores absurdos. E aí, basicamente, acaba virando um ciclo. Divisão de base que revela jogadores, vende para a Europa para receber em euro, convertido em real é um valor muito maior. Isso se converte dentro de campo trazendo mais títulos. Não podemos deixar de falar do novo fenômeno, as SAF, Sociedades Anônimas do Futebol. Você já deve ter ouvido falar. Basicamente é um clube que vira empresa para receber investimento e aí passa a ter uma gestão diferenciada e muito mais profissional. Exemplos recentes de clubes que viraram SAF
É o Cruzeiro, o Vasco, o Botafogo e o Bahia. Isso trouxe investimento bilionário do exterior para o Brasil. E isso, consequentemente, está aumentando o valor total dos clubes. Hoje, por exemplo, o valor de mercado do Flamengo está em 5 bilhões, rapaziada. Mas agora vem o outro lado da moeda. Problemas com dívidas. Mesmo com tanto dinheiro no futebol brasileiro, ainda existem clubes que estão se afundando em dívidas gigantescas. Como, por exemplo, o Corinthians, que tem quase 2 bilhões em dívidas. O Atlético Mineiro, que tem cerca de 1,4 bilhões. Cruzeiro, que tem 1 bilhão de dívidas. E quando um clube entra nesse ciclo, ele começa a perder competitividade, porque o dinheiro vai para juros, renegociações, acordos e não para o time. Vamos entrar num assunto agora um pouco polêmico e muito discutido, rapaziada. Por que outros clubes grandes e menores também não ganham títulos? O futebol brasileiro hoje está cada vez mais concentrado, mano. Porque hoje os clubes ricos, eles conseguem contratar jogadores bons, conseguem manter no clube, conseguem contratar reposição de jogadores que eram bons, tem um elenco profundo, conseguem investir em tecnologia e conseguem investir na base. Por outro lado, clubes menores não conseguem. Essa é a maior dificuldade, rapaziada. Quando aparece um jogador bom, ele é vendido. Então, um time dessa forma não consegue manter um projeto duradouro por muito tempo. E aqui, mais uma vez, eu vou dar exemplo do Vitória. O Vitória é um clube que em 2022 estava na Série C do Brasileiro, quase caindo para a Série D. Até que entrou um presidente novo chamado Fábio Mota. Ele foi um dos principais responsáveis por tirar a Vitória da Série C, juntamente com o apoio da torcida. E com a boa gestão, ele conseguiu voltar para a Série B em 2023 e no mesmo ano conseguiu se sagrar campeão, voltando para a elite do Brasileiro em 2024. Hoje o Vitória está consolidado na Série A há 3 anos. Mas lembrando, o Vitória é um time que sempre figurou na Série A, sempre esteve entre os 20 da elite nacional. Hoje, o Vitória conta com a gestão de Fábio Mota, divididas em divisão de base, no qual a divisão de base do Vitória já foi uma das melhores do Brasil, se não a melhor. Então eles estão reformulando a divisão de base para revelar novos talentos e consequentemente gerar venda. Fábio Mota está investindo muito na infraestrutura do CT do Barradão. Hoje o centro de treinamento do Barradão é acoplado com seu estádio e é um dos maiores do Brasil hoje, com a área de mais de 500 mil metros quadrados. E hoje, no ano de 2026, já se iniciaram as obras da Arena Barradão, no qual vai gerar uma receita anual de cerca de 70 a 80 milhões por ano. Isso somente com eventos. Então isso foi só um exemplo do que uma boa gestão pode fazer quando você não tem muita renda, quando você não tem um valor financeiro tão alto. O Vitória, além de ter a válvula de escape da sua divisão de base, da sua infraestrutura, vai aumentar sua receita com a criação da arena, consequentemente trazendo mais patrocínios, melhorando a sua estrutura com jogadores melhores, e é um caminho a ser trilhado por clubes de menor imposição financeira. O futebol brasileiro está crescendo muito. Hoje a gente já consegue bater de frente com grandes clubes da Europa. Hoje o Brasileirão é uma das ligas que mais gastam com transferência do mundo. Só agora em 2026 o Brasil é o segundo país que mais investe em contratação. Isso mostra que o futebol brasileiro está segurando o talento por mais tempo, trazendo jogadores da Europa e aumentando o nível da liga. Então agora dá para entender, né, por que existe uma diferença abismal financeira entre alguns clubes da Série A: gestão, torcida, marketing, SAF, venda de jogadores e investimento. O futebol brasileiro está virando um mercado bilionário, mas isso também está criando um novo cenário: clubes de futebol cada vez mais ricos. Enquanto os gigantescos do Brasil estão lutando para alcançar gigantes da Europa, a segunda parte da tabela estão brigando para alcançar os clubes da primeira parte da tabela. E aí eu te pergunto, será que daqui a um tempo o futebol brasileiro será dominado por poucas equipes, como por exemplo na Espanha, que é amplamente dominada por Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid? Eu me arrisco em dizer que hoje a gente já tem quase um Real Madrid e o Barcelona, que é o Flamengo e o Palmeiras. Será que vai demorar muito para o Brasil começar a acompanhar os times europeus, a bater de frente mesmo, chegar no Mundial e tentar ganhar títulos? Ou será que a SAF é o caminho e vai equilibrar o campeonato? Muitos clubes de futebol hoje estão adotando o formato da SAF, estão buscando investidores. Eu acho que isso pode acabar equilibrando muito o cenário brasileiro. Mas e aí, eu queria saber sua opinião sobre isso. Deixa aí nos comentários para qual time você torce, se seu time tem investimento legal, se seu time não tem investimento legal, se você queria ter uma SAF no seu clube. O que é que você acha? O que é que você acha que pode acontecer daqui para frente? Você acha que devia ter um fair play financeiro, um teto? O que é que você acha? Deixe nos comentários. Não se esquece de se inscrever no Cartel do Fute para não perder nenhum conteúdo. Se você ficou até o final, muito obrigado. Até o próximo vídeo.